Olá pessoal, as pessoas que usam a internet ativamente costumam pesquisar algo no Google pelo menos umas 20 vezes por dia. Isso significa que em um mês elas usam o mecanismo de busca quase 1000 vezes e em um ano mais de 10.000 vezes. E a cada nova pesquisa elas acabam recebendo informações ou conhecimentos novos. Você acha que isso é suficiente para saber as respostas para todas as perguntas? Nada disso. Temos certeza de que as coisas que mostraremos no vídeo de hoje serão novas descobertas incríveis para você. Vamos lá! Cabelo sem lavar. A questão sobre quantas vezes precisamos lavar o cabelo continua sendo um ponto de discordância entre muitos profissionais. Algumas pessoas acham que é suficiente lavá-lo uma vez a cada 3 dias, outras não podem passar nem um dia sem fazê-lo. Tudo depende das características do couro cabeludo de cada pessoa, ou seja, da intensidade da secreção de sebo capilar, algo que por sua vez depende da proporção de hormônios no organismo e de muitos outros fatores. Alguns cabeleireiros dizem que lavar os cabelos com muita frequência só faz com que eles se sujem mais rápido, mas essa garota aqui claramente deixou de lado o shampoo e o pente por mais de um dia, ou melhor, por mais de um mês. Na verdade, ela deve ter ficado vários anos, considerando o enorme emaranhado que se formou na sua nuca. Obviamente, o pobre cabeleireiro a quem a mulher recorreu não conseguiu fazer nada para salvar os cabelos destruídos. Tudo o que ele pôde fazer foi cortar o cabelo emaranhado de uma vez por todas. Para isso, ele precisou de um equipamento especial, já que uma tesoura comum simplesmente não teria dado conta da situação. Felizmente, há outros casos mais bem-sucedidos entre as pessoas que decidiram abrir mão do shampoo. Ao ver essa garota, por exemplo, você não diria que ela não usa produtos de higiene em seus cabelos já há 5 anos. A garota, que se chama Jack, conta que passou a se preocupar cada vez mais com a quantidade de dinheiro que ela gastava constantemente para cuidar de seu corpo, rosto e cabelo. Ela disse que aplicava produtos em seu corpo com cerca de 550 elementos químicos diferentes diariamente. Esses dados a assustaram muito e então ela decidiu começar a procurar meios alternativos. Para lavar o cabelo, por exemplo, ela usa água pura e algumas vezes por mês usa também bicarbonato de sódio e vinagre para se livrar de odores e das gorduras. Na verdade, a ideia de Jack não parece tão louca, segundo alguns médicos, principalmente porque o cabelo dela mantém a aparência e cheiro normais. Isso sem falar que o primeiro shampoo foi inventado apenas no início do século passado. Antes disso, as pessoas se viravam muito bem sem ele. Força G. Você provavelmente já ouviu falar na força G muitas vezes. Geralmente esse termo é usado ao falar da aceleração de pilotos e astronautas e é medida em unidades múltiplas de peso corporal em condições terrestres. Ela é um indicador da magnitude da aceleração que afeta uma pessoa durante o movimento. Muito complicado? Vamos entender melhor. O indicador de aceleração para uma pessoa que está na superfície da Terra é igual a uma unidade de 1G. Esta é a sensação cotidiana do seu peso corporal ao qual você não percebe. Consequentemente, se a aceleração for de 2 unidades ou 2G, você sentirá seu peso duplamente, distribuído por todo o corpo. Se o indicador for 8 vezes maior que o normal, você sentirá 8 vezes o peso do seu corpo em si mesmo. Ou seja, cada respiração ou movimento exigirá que você faça 8 vezes mais esforço. Consegue imaginar? Quando um avião de passageiros decola, as pessoas em seu interior sentem uma aceleração de 1,5G. Uma pessoa comum, sem preparo especial, é capaz de suportar uma aceleração de até 5G, mas por pouco tempo. Depois disso, ela simplesmente começa a perder a consciência. Os pilotos de caça precisam aguentar durante curtos períodos uma aceleração muito mais elevada, chegando a 8 e até mesmo 10G. No entanto, seu corpo treinado e as roupas de proteção especiais ajudam a resistir. Ao realizar acrobacias aéreas como um loop mortal, um barrel roll, um parafuso ou uma volta em um ângulo agudo, a força G atinge seu pico. O corpo dos astronautas é submetido a testes ainda mais rigorosos. Normalmente, eles são treinados em centrífugas especiais, nas quais podem experimentar uma aceleração de 8G de longa duração.
tatuagem eterna. Qual você acha que é o país com o maior número de pessoas tatuadas? Os resultados de uma pesquisa realizada em 2018 pela empresa alemã Dahlia surpreendeu muitas pessoas. Isso porque a nação mais tatuada do planeta é a Itália, onde pelo menos 48% da população adulta tem algum desenho eterno em seu corpo. Em seguida vem a Suécia, os Estados Unidos e a Austrália, com números quase idênticos. Se uma grande parte das pessoas fica indeciso sobre as tatuagens ao pensar que elas são para toda a vida, outras pessoas, ao contrário, pensam que isso não é o suficiente. Elas gostariam que nossas tatuagens vivessem muito mais tempo do que nós, e por isso encontraram uma maneira de transformar isso em realidade. A organização que decidiu ocupar-se dessa questão tão sensível se chama Associação Nacional de Conservação da Arte da Tatuagem. Ela está localizada em Cleveland, nos Estados Unidos, e ajuda centenas de pessoas a guardar uma memória especial de seus parentes que partiram. O fundador da organização, Charles Ham, acredita que esta é uma das poucas maneiras de deixar na vida de uma família alguma lembrança tangível e verdadeiramente bonita de si mesmo. Como isso funciona? Provavelmente do jeito que você pensou. Não entraremos em detalhes, mas uma coisa podemos dizer com certeza. Depois de passar pelos procedimentos, as tatuagens cortadas e colocadas em molduras não se parecem com pele humana. Na verdade, elas ficam muito mais parecidas com um pergaminho. E se você olhar para essa ideia sem preconceitos, ela pode não parecer tão estranha quanto soa à primeira vista. Omelete especial. Que alimento de café da manhã pode ser considerado universal? Os ovos, é claro. Eles são rápidos e fáceis de cozinhar e combinam com quase tudo. O omelete, por exemplo, pode ser preparada de dezenas de maneiras diferentes e com muitos ingredientes variados. Queijo, legumes, presunto, bacon, só depende da sua imaginação. Parece que essa mulher que vive na capital vietnamita foi um pouco longe demais com sua criatividade ao criar uma receita de omelete para seu restaurante. A chefe chamada Lele Heng teve a ideia de prepará-lo com arenícolas marinas. Este é o nome de uma espécie de minhoca marinha que vive no lodo e na areia. A Lele diz que, na verdade, essa receita especial foi dada a ela muitos anos atrás por sua amada avó. A chefe diz que a prepara há 20 anos. Hoje em dia, esse omelete é muito popular entre os clientes de seu restaurante por seu sabor e aroma incríveis e é considerado um sucesso no cardápio local desde 2007. Quer a receita? Primeiro é preciso picar carne de porco e cebola. Depois, adicionar endro, cebolinha, ovos, pimenta e outras especiarias. Por último, colocar o ingrediente especial, as minhocas. E elas precisam estar vivas. O resultado é esse prato que, na verdade, parece mais com hambúrguer do que com omelete. Teste de vidro blindado. Você provavelmente já ouviu falar muitas vezes sobre os vidros à prova de balas usados em alguns carros, mas você já se perguntou como eles são testados? Afinal, assim como qualquer outro produto, essas tecnologias devem ser testadas antes de serem colocadas à venda. Bem, agora você pode ver como tudo isso acontece. Enquanto um cara fica sentado tranquilamente ao volante, o outro dispara um fuzil AK-47 diretamente no para-brisa do carro várias vezes seguidas. O sangue frio do motorista é digno de inveja. Mas, como o vidro à prova de bala dos carros funciona, eles se parecem com os vidros comuns só na sua transparência. De resto, esse vidro possui propriedades completamente diferentes que lhe permitem manter a solidez mesmo quando recebe disparos no mesmo local. Isso é possível graças a várias camadas interconectadas de um vidro temperado especial. A bala disparada é achatada pela camada superior do vidro, perdendo energia e em seguida fica presa na camada média. A última camada retém os fragmentos e as vibrações da onda de choque para garantir a segurança do motorista. Homem papagaio. Costumamos dizer cada louco com sua mania, mas às vezes a liberdade de expressão supera os limites da compreensão humana. É o caso desse cara que vive com um papagaio há mais de 8 anos. Esse cara chamado Ted transformou toda a sua casa em uma grande gaiola de pássaros, onde ele vive com outros exemplares de sua própria espécie e com quem às vezes compartilha a mesma comida. Além disso, ele fez tatuagens em todo o seu rosto e nos olhos, além de remover as orelhas. Tudo para ficar mais parecido com seus queridos pássaros. Leite nos olhos.
Nos programas de talentos da televisão podemos encontrar muitos excêntricos, é claro, mas alguns espectadores desse vídeo definitivamente vão querer desver isso aqui. Um cara que se apresenta como Youngblood subiu ao palco de um dos maiores programas de televisão dos Estados Unidos com um número que ninguém do júri esperava, e acredite, eles já viram de tudo. O cara demonstrou sua habilidade de beber leite pelo nariz e depois espirrá-lo pelos olhos. Isso se deve ao fato de que nossos seios paranasais e canais lacrimais estão interligados. Não é à toa que o nariz da gente geralmente escorre quando choramos. Como se não bastasse, há até um recorde Guinness para essa habilidade estranha. Em 2004, um cara da Turquia conseguiu espirrar leite com os olhos a uma distância de quase 3 metros. Casamento nas alturas. Já faz tempo que todo mundo já está cansado dos casamentos comuns. O legal hoje em dia é ser criativo. Bem, talvez não até esse ponto, mas mesmo assim, esse casal da Califórnia decidiu não economizar na originalidade e se casar a uma altura de 120 metros no meio de um desfiladeiro no estado de Utah, no ar, sem nenhum equipamento de segurança. Se qualquer um dos cabos se rompesse, seria o fim de todas as pessoas no altar improvisado. Obviamente, houve alguns incidentes. Ao levar a filha para os braços de seu futuro marido, o pai da noiva não conseguiu manter o equilíbrio e caiu. Felizmente, isso não afetou o curso da cerimônia e todos os convidados sobreviveram ao casamento extremo sãos e salvos. Entre aviões. E por último, mais uma acrobacia maluca, dessa vez realizada pelo paraquedista austríaco Paul Steiner. Ela consiste em vários elementos complexos realizados a uma altitude de 2.100 metros. Primeiro, Paul se move até a asa de um dos dois planadores L-13 Blahnik, que já se encontra no ar, voando a uma velocidade de 130 km por hora. Então ele espera uma segunda aeronave se aproximar, dá uma cambalhota na asa e pula para este outro avião. Depois disso, ele fica em pé na fuselagem, levanta as mãos e toca a cauda do segundo planador que se encontra de ponta cabeça e no qual ele estava alguns minutos antes. Isso tudo sem nenhum equipamento de segurança. Mesmo vendo isso com nossos próprios olhos, ainda é difícil acreditar que isso realmente aconteceu. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.